Profeta, disse eu, profeta ou demônio ou ave preta, pelo Deus ante que em ambos somos fracos e mortais, dize a esta alma entristecida, se no Éden de outra vida verá essa hoje perdida entre hostes celestiais. Essa cujo nome sabe as hostes celestiais, disse o corvo, nunca mais. Que esse grito nos aparte, ave ou diabo, eu disse, parte! Torna a noite e a tempestade, torna as trevas infernais. Não deixes pena que te ateste a mentira que disseste. Minha solidão me reste, tira-te dos meus umbrais. Tira o vulto do meu peito e a sombra de meus umbrais. Disse o corvo, nunca mais. E o corvo, na noite infinda, está ainda, no alvo busto de Atena, que a pôr sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha dor de um demônio que sonha, e a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão, mais e mais. E a minha alma dessa sombra que no chão há, de mais e mais, libertar-se-á nunca mais. Olá, eu sou a Flávia Gazi e esse é o podcast Narrativas, comigo mesma. Aqui a gente vai explorar o surgimento de símbolos, imagens e figuras da nossa cultura. Vamos entender o que esses símbolos significaram na época, como mudaram na história, assim aumentando o nosso entendimento desse imaginário. E no final, eu te faço um convite para criar arte. Vocês escutaram um trecho do poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, na tradução de Fernando Pessoa. Publicado em 1845, o poema não criou a associação entre o corvo e o presságio sombrio, mas ele a cimentou na psique ocidental moderna. Ele transformou o pássaro num símbolo definitivo da melancolia inescapável, da memória que tortura, da obsessão que consome, da resposta que não vem, a não ser para dizer que a esperança voltará nunca mais. Mas a história desse pássaro é milênios mais antiga e infinitamente mais complexa. A jornada do corvo na nossa imaginação começa muito antes de Poe, em mitologias onde ele não era um espectro, mas um deus. Não era um mensageiro do desespero, mas de sabedoria. Não era um fim, mas um começo. E se eu te disser que, muito antes de ser o portador de más notícias para um amante enlouquecido, o corvo já foi considerado os olhos e ouvidos de um deus, que ele já foi visto como um trapaceiro criador de mundos, que o corvo de 3 pernas era um guia solar e divino para imperadores, e que, para algumas tradições, ele não anunciava a morte, mas sim a sobrevivência e a providência. Como que é possível que uma única criatura carregue significados tão opostos? É essa ambiguidade fascinante que a gente vai dissecar hoje. Vamos fazer uma viagem no tempo e pelo mundo, seguindo o voo desse pássaro enigmático. Vamos também decifrar como a sua imagem foi moldada, transformada e muitas vezes distorcida por diferentes culturas, religiões e medos. Depois, a gente volta a olhar para Poe, pois tem algo aí bastante importante sobre esse poema. Mas primeiro, vamos para a leitura do nosso primeiro e-mail. A Júlia me manda: Oi Flávia, tudo bem? Primeiro de tudo, parabéns pelo novo podcast. Obrigada. Sigo aprendendo muito com você, então fiquei muito feliz com a notícia de um novo podcast seu. Muitas das reflexões que eu tô tendo no momento ecoaram, trazidas no episódio, então escrevo antes de tudo para agradecer. Agradecer por isso e pelo seu trabalho, falando de como a extrema-direita tem se articulado em espaços gamers e por falar publicamente da Palestina,
o que muitas vezes cobra um preço alto das pessoas. Eu morei na Cisjordânia em 2022 e desde que voltei, tô tentando entender o que eu faço com o que eu vi. Então, muito, muito obrigada mesmo, de coração. Primeiramente, antes da gente continuar a leitura, eu quero te agradecer, tá? Eu nem imagino como deve ter sido morar lá nesse começo, né, dessa agressividade mais intensa. E sim, existe uma cobrança, mas para mim, no fundo, é uma libertação poder falar dessas pautas que eu amo e estudo. Então, eu é que te agradeço de coração. Por fim, fiquei muito interessada quando você falou em sereias como deusas que saem do mar para ensinar a humanidade como viver em comunidade. Então, se puder ter episódio sobre elas, eu ia adorar. Eu acho que vai ter sim depois. Não sei se você vai ter tempo de ler esse e-mail, mas se sim, espero que sirva como estímulo para continuar produzindo conteúdo de tanta qualidade. Abraço. Pô, Julia, abração para você. Eu que te agradeço. É uma honra que uma pessoa que tem essa visão de mundo e que passou por essas coisas que você passou, seja o primeiro e-mail desse podcast. Muito obrigada mesmo. E você também pode mandar um e-mail para mim em narrativas@flaviagazi.com.br. Bora para nossa viagem? Vamos então até as culturas indígenas da costa noroeste da América do Norte, com os povos Tlingit e Haida. Aqui o corvo não é um mensageiro ou símbolo da morte. Ele é o próprio criador do mundo na figura de um trickster. Ou seja, no mito desses povos, o Raven, né, o corvo, era um trapaceiro divino, um pouco egoísta, curioso, incrivelmente criativo. Em uma das histórias mais famosas, o mundo estava todo em trevas. Um velho avarento guardava o sol, a lua e as estrelas dentro de uma série de caixas, escondendo sua luz do mundo. O corvo, usando de artimanhas, transforma-se em um pinheiro e é engolido pela filha do velho, renascendo como seu neto. Assim, ele ganha acesso às caixas, rouba o sol e joga o sol no céu, iluminando o mundo para toda a humanidade. Aqui ele é o corvo do caos e da criação. Ele é a inteligência que bula a ordem estabelecida para trazer benefício para todo mundo. Ele não é assim nem bom nem mal num sentido tradicional. Ele é uma força da natureza, primordial e necessária para a existência como a gente a conhece. Nossa segunda parada é no norte, na mitologia nórdica, onde o corvo não é um visitante solitário. Ele é um conselheiro divino. Odin, que é o pai de todos, o deus da sabedoria, da guerra e da poesia, tinha 2 corvos como companheiros inseparáveis. Seus nomes eram Hugin e Munin, o pensamento e a memória. Todos os dias, essas 2 aves alçavam voo e atravessavam os 9 mundos da cosmologia nórdica. E no final do dia, elas voltavam para o ombro de Odin e sussurravam no seu ouvido tudo que elas haviam visto e ouvido. O corvo aqui é, então, a extensão da consciência de um deus. É a curiosidade, a busca pelo conhecimento, pela informação. Ele é a ponte entre aquilo que é divino e aquilo que é mundano. Odin temia, inclusive, perder o pensamento, mas ele temia perder ainda mais Munin, a memória. Porque sem memória o conhecimento é vazio. Então aqui o corvo ele não é um presságio de morte, ele é um instrumento de governo e de sabedoria. Agora, se a gente cruzar o mar e parar nas terras da mitologia celta, a gente vai encontrar uma figura incrível que é a deusa Morrigan. Ela é uma deusa tríplice, um arquétipo poderoso que reúne guerra, soberania e profecia. A sua forma favorita era, sim, de um grande corvo ou uma gralha. O corvo aqui é ambivalente. Ele é o anúncio da morte da batalha, mas não é uma morte sem sentido. É um destino inevitável, um aspecto natural e até sagrado do ciclo da guerra. Morrigan não é uma deusa do mal, ela é um poder soberano, aquele que testa os heróis e define o destino dos reinos. Então o corvo, nesse contexto, é o seu emblema, né, de um poder transformador e terrível. Ele não é um fim, mas ele é um agente de uma mudança que pode ser violenta, mas também é necessária. E para a gente passar mais assim pelo nosso tour mitológico, com um contraste ainda mais forte, vamos para o Japão. Aqui, o Yatagarasu é um corvo de 3 pernas que aparece nos textos antigos. Ele não é um trickster e nem um agouro. Ele é um mensageiro direto dos deuses e um guia divino. Conta a lenda que o primeiro imperador do Japão, o Jimmu,
estava perdido durante uma campanha militar. E foi esse pássaro que desceu dos céus e guiou o imperador através das montanhas até o local correto em que ele deveria fundar a nação japonesa. Por conta disso, este corvo é um símbolo solar de iluminação, intervenção divina e de uma forma de orientação benevolente. É uma visão profundamente positiva e honrosa. Então, qual foi o momento que teve essa mudança da imagem do corvo? Bom, assim como no nosso primeiro episódio, escuta, tudo muda quando a gente chega ali na Grécia e também no mundo cristão, né? O que acontece existia um corvo, que era um animal sagrado para Apolo, deus do sol, da luz, da profecia, e diziam que ele tinha penas super brilhantes, assim. Então, Ovídio vai contar, né, no livro As Metamorfoses, que o Apolo mandou o corvo vigiar Coronis, que era sua amante mortal, e ele tinha muitos ciúmes dessa mulher aí. E o corvo vai descobrir que Coronis realmente traía Apolo e voltou para contar essa notícia para o deus, que teve um acesso de fúria, matou a amante e depois, arrependido do que fez, culpou o mensageiro, né? Culpou o corvo. Ele vai amaldiçoar então a ave, tornando suas penas permanentemente negras, como punição por ser um tagarela e trazer más notícias. Esse é um momento pivotal. O corvo, ele deixa de ser um símbolo ambíguo e vai se tornar uma coisa da queda, né? Sempre associado a infortúnio, a traição, ao presságio negativo. Essa visão foi o que a cultura europeia posterior mais herdou e mais amplificou. E assim, o pior é que o corvo fez o trabalho de mensageiro que ele foi criado para fazer e foi punido, né? É tipo ser demitido porque você entregou um relatório mostrando que a empresa vai afundar. O mensageiro sempre paga o pato, ou no caso, né, o corvo. Com a ascensão, né, do cristianismo, a igreja ela empreendeu numa campanha mais massiva para suprimir e demonizar as religiões pagãs. E uma das estratégias mais eficazes foi apropriar e ressignificar os símbolos mais poderosos, assim. Porque como que você destrona um deus? O historiador Ronald Hutton, na sua obra fundamental, que é The Triumph of the Moon, ele vai argumentar que a estratégia não era suprimir as coisas, mas mudar as coisas. Ele tem essa tese de que as divindades pagãs foram sistematicamente transformadas em demônios ou em fadas malignas do folclore, que era uma maneira de tornar o novo mundo espiritual cristão mais familiar e menos assustador, deixando o antigo mais assustador. Assim, deuses pagãos como Odin, que era um rival direto, né, ao deus cristão, e Morrigan, que era uma deusa soberana, se transformaram aí em alvo primordial. Então, corvos de Odin, que foram emblema de sabedoria, são transformados em familiares de bruxas, companheiros do diabo. A própria Morrigan, que era uma figura de poder, vai ser reduzida a alguma forma de bruxa malévola que fica no rio para matar você, presságio de morte, e tal. E a própria Bíblia, né, ofereceu uma ambiguidade que foi explorada. No Gênesis, após o dilúvio, Noé solta o primeiro corvo da arca, que voa para lá e para cá até as águas secarem, mas não retorna. Então, ele fica interpretado aí como um símbolo de abandono e de desobediência. E, em contraste, a pomba retorna com um ramo de oliveira, que se torna o símbolo da paz e do Espírito Santo. Então, a mensagem se torna clara. O corvo é infiel, a pomba é pura. Essa associação com a morte pecaminosa, a morte na guerra por deuses falsos, a morte por bruxaria, vai se solidificando na mente medieval. O corvo não anunciava mais um destino heróico, uma passagem natural, ele era a perdição da alma. Ele se tornou um residente permanente do bestiário de horror cristão, um ícone do mal que precisava aí ser temido ou evitado. A gente pode juntar, né, para entender melhor essa figura do corvo, para além desses arquétipos e dar uma olhada na materialidade da história. O antropólogo Marvin Harris chamou de materialismo cultural o que ele fez no seu livro Vacas, Porcos, Guerras e Bruxas, em que ele vai argumentar que os símbolos e tabus religiosos não são arbitrários, eles surgem de necessidades ecológicas e econômicas.
Então o corvo, como um animal necrófago, se alimentava de carniça e sempre teve próximo assim à morte. Mas como as sociedades interpretaram essa proximidade, né? Para sociedades caçadoras-coletoras, como os povos indígenas que a gente comentou, da América do Norte, o corvo era uma forma de reciclador necessário, um limpador do ambiente. Então, ele tinha uma função vital, uma função que podia ser um pouco estranha, tá aí o trickster, mas super importante para a gente existir, tá aí o criador. Agora, nas sociedades agrícolas e pastoris europeias, que dependiam das colheitas e dos seus rebanhos, o corvo era uma ameaça material. Ele atacava plantações, cabras jovens. Ele era tipo um competidor direto assim do meio ambiente, né? Essa relação material de conflito, como sugere o Harris, foi sendo traduzida numa relação simbólica de maldição. Primeiramente, para o fazendeiro, o corvo não era um símbolo da morte, era só um filho da puta que comeu 2 espigas de milho. Era uma relação prática. Só que daí, se você juntar isso com o que o autor Michel Pastoureau falou sobre uma história simbólica do Oriente Medieval, as coisas começam a fazer mais sentido, né? Nesse livro, ele vai detalhar como a igreja fez uma demonização do negro do preto, a cor das trevas, do pecado, que passou a ser associada com tudo que não era cristão. O corvo, então, com a sua plumagem negra e seus hábitos, foi enquadrado nessa categoria. Essa é uma visão que a gente vai ver em muitos autores, tá? Até o Gilbert Durand, que no livro, né, da antropologia das imagens, as estruturas antropológicas da imagem, ele vai comentar sobre como, entre aspas, e não é bem isso que ele fala, mas quase isso, é normal você ter medo do negro, porque essas pessoas escuras, né, dos povos pretos, dos povos árabes, são figuras estranhas mesmo, né, a figura você tem que temer, ou seja, esse racismo, né, ele vem também dessa associação com tudo que é negro é demonizado. Claro que eu precisaria de muito mais tempo para fazer essa associação melhor explicada, mas fica aí para você começar a pensar, né? Inclusive, essa visão demonizada do corvo vai ecoar fortemente na literatura depois disso. O Shakespeare, por exemplo, lá no século XVII, já coloca o corvo como um arauto da tragédia e acompanhante de bruxas. Em Macbeth, talvez numa das cenas mais famosas, a Lady Macbeth, que é uma bruxa e está conspirando contra o assassinato, né, do rei Duncan, fala: o corvo rouco grasna, o fatal adentrar de Duncan em meu castelo. O grasnado do corvo é o som desse destino sombrio se precipitando. Shakespeare não precisava explicar essa associação, porque ela já era de conhecimento público, né? A galera já entendia isso. O corvo era uma metáfora instantânea para o mal. É com essa base, que séculos, né, de associação com a morte, o diabo e o pecado, que a gente volta para o romantismo do século XIX, que é, né, o Edgar Allan Poe, que a gente leu, faz parte aí dessa galera. Mas os românticos, eles não iam simplesmente repetir a lenda, eles iam psicologizar a lenda, eles iriam internalizar o monstro. O movimento romântico foi muito obcecado por esse sublime terrível, pela melancolia, pelo indivíduo que é atormentado e por esses recessos sombrios da mente humana. Eles não viam mais o mal como um demônio externo, mas como uma força interior. Como analisa o crítico o Tedzvan Todorov, em Introdução à Literatura Fantástica, a força do poema do Corvo está na ambiguidade. O corvo é real ou uma projeção? Allan Poe vai pegar o corvo do folclore demonizado e colocar ele aonde? Dentro da casa. Ele tirou ali, então, o corvo dessa questão da batalha, da floresta assombrada, e ele colocou num quarto de um estudioso, no busto de Palas Atena, que é a deusa da sabedoria racional. Essa fala do nunca mais, ela não é uma maldição mágica, ela é o eco do próprio desespero do homem. É a voz da razão, Palas, sendo corrompida para declarar uma verdade mais crua. A morte é final, a esperança é ilusória.
Poe, portanto, não usa o símbolo como exatamente ele foi visto no cristianismo. Ele o transforma, ele internaliza esse monstro medieval e cria um símbolo de horror psicológico mais moderno. Como escreveu Charles Baudelaire, que era gostava muito de Poe e traduziu muitas suas obras, que Poe transformou o corvo num símbolo da consciência humana presa no tempo, torturada pela memória e pela inevitabilidade do seu fim. Um mediador do mundo interno e externo, eco do cristianismo, eco da Grécia Antiga, mas com muito mais camadas que vão falar sobre a psique de qualquer pessoa humana que sabe que vai morrer, que sabe que tem um fim. Então eu acho importante que a gente volte, né, rapidamente ao Poe, exatamente para a gente não achar que é a tradução igualzinha, né, ipsis literum, não é. Existe já uma mudança, que depois vai ser uma mudança vista ou ainda mais mudada em obras mais contemporâneas. E o mais importante é, se por acaso você se deparar com um corvo, tem que se lembrar, você não está olhando para um presságio de morte. Você está olhando para uma deusa celta, um mensageiro cósmico nórdico, um trickster indígena, uma vítima da fofoca na Grécia Antiga e um sobrevivente da propaganda medieval. Ele tem um currículo maior e muito melhor do que o que muita gente por aí. O convite que eu deixo para vocês é esse. Não tenham medo da ambiguidade. Não tenham medo de estar nesses locais fronteiriços, nesses locais que a gente não sabe exatamente determinar, nesses locais onde as coisas não são 8 ou 80. Como o corvo, habitem as fronteiras. Escrevam aí sobre personagens que são mediadores entre mundos, entre a razão e a não razão, a tradição e a inovação, a vida e a morte. Criem narrativas onde o conhecimento é perigoso, mas importante e irresistível, onde o sombrio não é algo a ser exorcizado, mas uma parte natural e integral do ser. Acho que essa é a questão principal, é que a gente possa olhar para essas fronteiras como algo que é natural e nosso, algo que faz parte da existência. Afinal, a gente é feito de dialéticas. Manda a sua criação para narrativas@flaviagazi.com.br. Valem microcontos, poemas, monólogos, reflexão, tudo é bem-vindo. E os trabalhos que eu gostar mais, eu vou depois pegar e ler numa live especial. Você também pode me escrever caso você queira alguma imagem mitológica específica, algo que você curte, que você odeia, que você tem curiosidade, que você queira saber mais. E por favor, não se esqueça de ir lá no Catarse, catarse.me/narrativasflaviagazi, para você me ajudar, porque sim, quando a gente também começa a falar ou fazer um conteúdo, que é um conteúdo não apenas nichado, mas que tem sim abertamente, porque todos têm, né? Mas abertamente um viés político, a gente precisa sim de mais ajuda para poder sobreviver. Eu espero que vocês tenham curtido o segundo episódio do podcast Narrativas comigo mesmo. Não se esqueça de engajar, de mandar para todo mundo e de me encontrar na rede, tudo @flaviagazi. O meu Gazi é GASI. Até o próximo. E para quem ficou com saudades e tá com um pouco de saudades do Rodor Cavalo, eu mando para vocês uma linda saudação em corvês.